Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teologia do curso básico da FAESP, desta feita da Doutrina de Deus, essa matéria que nós estamos estudando nesse mês. Ela trata da revelação de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus, dos nomes de Deus, dos atributos de Deus, tudo aquilo que revela quem é Deus, né? E nós começamos esse estudo no capítulo 1, falamos sobre a introdução, né, a teologia. O capítulo 1 trazia uma introdução e falávamos das maneiras, das formas como Deus se revela, dos argumentos contra a existência de Deus e a favor da existência de Deus, os nomes de Deus, né, que revelam o seu caráter. No capítulo 2, nós falamos dos atributos que revelam a pessoalidade e a moralidade de Deus. Falamos, então, dos atributos mentais, né, onisciência, sabedoria. E depois, dos atributos morais, como bondade, como amor, como santidade, como retidão ou justiça. Falamos sobre zelo, a ira de Deus, e falamos dos atributos de propósito de Deus, que eram vontade, né? Vontade de Deus em geral, e encerramos o capítulo 2 falando sobre vontade de Deus, porque Deus, um dos atributos que revelam a pessoalidade a pessoalidade de Deus, que Deus é um ser pessoal, um ser que se relaciona com a sua criação e com a criatura, e que ele pensa e tem vontade, e tem raciocínio, e tem memória, e tem emoções. Um desses atributos é o atributo da vontade, né? Porque Deus, o que caracteriza uma pessoa é ter consciência, em primeiro lugar, consciência de quem ela é, e em segundo lugar, da tomada de decisões, ou seja, da vontade. Isso caracteriza a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, o homem tem esses dois atributos, autoconsciência e autodeterminação. E ele herdou isso de Deus porque é a marca da criação de Deus no homem, é a imagem e semelhança. Isso nos fala dos atributos de propósito. No capítulo 2, nós encerramos falando de vontade de Deus. E muita gente fala que existe dois tipos de vontade, né? Vontade decretativa, aquilo que ele decreta, e vontade permissiva de Deus, aquilo que ele determina e aquilo que ele permite que aconteça. Porque vontade permissiva é que Deus permite que algo aconteça. Então ele não intervém, ele permite então que aquilo se desenvolva. Principalmente a decisão do homem, Deus não interfere, mas pela sua soberania ele pode intervir na sua criação, interferir. Então essa vontade, no capítulo 2, estava dizendo lá no capítulo 2 que existe a vontade revelada e a vontade oculta de Deus. Em primeiro lugar, a vontade revelada de Deus, ela é encontrada nas Escrituras, e aquilo que ele permitiu ser revelado. E essa vontade revelada, ela foi dada para que o homem saiba aquilo que ele pode e o que ele não pode fazer. Ok? Vontade revelada. E vontade oculta são coisas que são somente de Deus, pertencem a ele. Então Deus tem suas vontades ocultas, seus planos ocultos, que nós não sabemos. Todavia, essa vontade oculta nos é garantido que é o bem. Deus não é autor do mal. Então nós esperamos que Deus sempre seja bom, seja sempre reto, sempre justo, porque isso revela o seu caráter. Ele não pode ir contra a sua própria palavra nem a sua própria pessoa. Então, nesse caso, no capítulo 2, há uma definição entre distinções da vontade de Deus, que é a vontade revelada, não é? Que está escrito nas Escrituras, e a vontade oculta. E é por isso que nós dissemos no início do nosso estudo que Deus, ele não pode ser amplamente ou totalmente ou plenamente conhecido
o que nós podemos conhecer sobre Deus é aquilo que ele permitiu ser revelado. Porque conhecer alguma coisa é reduzir algo ao seu conhecimento, ao nível do seu conhecimento. E Deus não pode ser reduzido desta maneira. Então, Deus, na sua plenitude, não pode ser conhecido. O que nós podemos conhecer de Deus? O que ele revelou nas Escrituras, o que ele permitiu que fosse revelado. Então vamos agora para o capítulo 3, que termina, esse assunto falando dos atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Então nosso livro aqui tem 3 capítulos, Vamos para o último capítulo, capítulo número 3, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e ele comunica, ele transfere ao homem, ele dá ao homem. E atributos incomunicáveis são atributos exclusivos de Deus. Só ele tem, só ele possui, só ele pode ser o que ele é. Então há uma distinção interessante aqui, No estudo da pessoa de Deus, há muitas perguntas, mas nós não temos respostas para todas elas. E o estudante de teologia, ele tem que entender que muitas vezes, perguntado sobre alguns aspectos de Deus, ele vai ter que dizer, não sei. Honestidade, não sei. Não sei porque estudante de teologia não sabe de tudo. Ele investiga tudo, mas ele não sabe tudo, porque realmente há aspectos na Bíblia que nós não sabemos responder. E um deles é esse, Deus, como definir Deus. Nós podemos definir Deus de uma maneira pequena, somente através daquilo que está nas Escrituras. Mas a Bíblia não pode resumir Deus. A Bíblia é muito insignificante para falar de quem é Deus. Deus é muito mais amplo. Por exemplo, Deus está acima do tempo. Ele não está sujeito à eternidade, nem à contagem do tempo. Então Deus ele entra no tempo, na história do homem, para realizar os seus decretos, para influenciar, para mudar situações, para mudar destinos, para fazer a sua vontade conhecida. Assim é Deus, mas ele está longe, muito longe do nosso conhecimento. Ele está muito distante de ser entendido. Deus não pode ser entendido assim, Por exemplo, quando Deus disse para Moisés, diga lá para Faraó que eu sou te enviou. Como é que Deus podia dizer para Moisés que ele era eterno, que antes de existir todas as coisas, quando não existia nada, Deus já era? Porque Deus não existe, ele é. Então Deus já era. Deus já tinha a sua existência muito antes da criação de todas as coisas. E o que é o nada? Se nós podemos investigar e pensar sobre esse assunto. O que havia antes do nada? Antes de todas as coisas, o que havia? Se desaparecer toda a criação, se desaparecer todo o homem, como é que nós podemos entender isso? Então há coisas que nós temos que ser honestos e dizer, olha, o meu conhecimento vai até aqui. Daí em diante eu não posso avançar, porque é um terreno muito perigoso e eu tenho medo de escorregar e cair nesse abismo. Porque o abismo da ignorância do homem acerca de Deus, certo? Então vamos falar dos alguns atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O primeiro dos atributos, a classe que nós vamos estudar, são atributos incomunicáveis, ou seja, atributos exclusivos de Deus, só Ele tem. Então, atributo é qualidade, é algo que é característico de uma pessoa. O primeiro deles é a eternidade, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Só Deus é eterno. E os anjos? Os anjos não são eternos. Por que eles não são eternos? Porque houve um dia em que Deus decidiu criar os anjos. A partir daquele momento, eles são criaturas. Então, tudo aquilo que tem um início está sujeito a ter um fim. Portanto, se algo teve um início, não é eterno. O único ser eterno é Deus. O único ser eterno é a
Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Eles não dependem de ninguém para existir. Eu e você dependemos do fôlego, da vida para existir. Se nosso fôlego de vida for tirado, nós deixamos de existir. E a nossa alma também não é eterna, porque nossa alma foi criada um dia. Então, a partir daquele dia, iniciou a nossa alma. E ela nunca vai ter fim, porque ela é imortal. Mas ela não é eterna. Eterno é só Deus. É difícil de entender isso, né? Mas nós podemos dizer assim, só Deus é eterno, né? Isso significa que Deus pode pôr fim à existência do homem. Não é que ele vai fazer isso, mas ele pode. Porque tudo aquilo que foi criado está sujeito ao fim, né? Não quer dizer que Deus vai pôr um fim em todas as coisas. Nesse sentido, nem a eternidade é eterna. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Por que Pai da eternidade? Porque Ele criou a eternidade. Ele estabeleceu a eternidade. Porque Ele está acima da eternidade. Ele está fora disso. Eternidade é tempo. E Deus não está sujeito a tempo. Ele pré-existe e existe por si mesmo eternamente. Então é uma qualidade que só Deus tem. É a eternidade. O Deus da Bíblia é o único que é absolutamente eterno. Pois nas Escrituras não conhece princípio nem fim. Pois sua existência não conhece princípio nem fim. Nesse sentido, é seu atributo peculiarmente seu, é um atributo peculiarmente seu, e não como e no trono permanecerá para todo sempre. Ele há de permanecer em majestoso isolamento, não há outro semelhante a Jeová. Realmente, estudar Deus é apaixonante. É interessante, né? Nos faz pensar. E o pensamento é algo maravilhoso, porque nós raciocinamos, nós gastamos algum tempo para gastar um pouquinho do nosso cérebro, né? Porque a cabeça não existe só para pôr chapéu, né? Então nós temos que pensar, fazer o uso desse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a nossa inteligência. Então o primeiro atributo é o da eternidade, só Deus é eterno. Segundo atributo, imutabilidade. Deus não muda. Como assim Deus não muda? Na Bíblia não está escrito que ele se arrependeu, que ele voltou atrás. Ali são palavras para descrever Deus, mas ele não se arrepende. Porque só se arrepende quem não sabe o que vai acontecer. E Deus conhece todas as coisas antecipadamente. Essa imutabilidade, ela está ligada ao caráter de Deus. Ou seja, nós, os crentes, podemos dormir em paz, podemos viver em paz. A segurança que nós temos da nossa salvação é que não corremos o risco de Deus voltar atrás da nossa salvação e decidir não salvar mais a humanidade que crê em Cristo, os salvos. Essa imutabilidade, ela nos garante que Deus nunca vai ser mau, que Deus nunca vai nos abandonar, porque Ele prometeu. Que Ele nunca vai nos esquecer, porque Ele prometeu não nos esquecer. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos lançar no abismo. Ele nunca será um Deus vingativo, cruel e mau, porque a essência de Deus é a santidade e a bondade. Então, a imutabilidade é o seguinte: Deus nunca muda. Ele continua sempre o mesmo. Nós não, nós somos uma coisa hoje, outra amanhã, nós damos a nossa palavra e voltamos atrás, nós nos arrependemos do que fazemos. Então, nós mudamos o nosso comportamento, mudamos de pensamento, somos seres volúveis. Deus não, Ele se mantém o mesmo sempre. Agora é importante observar o seguinte: Deus muda? Sim, de acordo com a resposta do homem. Deus muda seus planos de acordo com a resposta humana, de acordo com a reação do homem. Ele estabelece algo, depois ele pode mudar de acordo com o que o homem vai reagir. Nesse caso, então, Deus não muda nunca, mas ele
pode voltar atrás numa decisão, porque o homem pediu, o homem clamou, o homem se prostrou ou mudou. Então, por exemplo, lá no livro de Jó está escrito que estava determinada de Jonas, desculpe. No livro de Jonas está escrito que havia uma determinação de Deus para consumir todo o povo de Nínive. Mas se o povo se arrependesse, Deus cancelaria aquele castigo e perdoaria o povo. Foi o que aconteceu. Jonas inclusive reclama que ele não quer ir para Nínive porque ele sabe que se o povo se arrependesse, Deus anularia o castigo, a condenação. E Deus queria que o povo fosse condenado porque eles eram cruéis. E provavelmente a sua família tinha sido assassinada pelos ninivitas quando invadiram Jerusalém, no Reino do Norte, anos antes de Cristo, né? 722 anos antes de Cristo. Então, Deus ali mostra para Jonas a sua misericórdia, o seu amor, né? Jonas é o único missionário que pregou sem que desejasse a conversão do povo. Ele queria que o povo não se convertesse. Como o povo se converteu, Deus perdoou o povo. Aí Jonas reclama dizendo que sabia que isso ia acontecer, por isso ele não quis ir, porque sabia que Deus é um Deus amoroso, misericordioso, piedoso e que cancelaria, que voltaria atrás no castigo prometido para o povo de Nínive. Então, nesse sentido, Deus é imutável. É imutável no seu caráter, mas não nas suas ações. Ele pode mudar de acordo com a resposta do homem com o comportamento humano. Muito bem, o terceiro atributo incomunicável que só Deus tem é a onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece tudo antecipadamente, Deus sabe de todas as coisas, Ele já conhece o futuro, porque foi Ele que escreveu, Ele já sabe qual a escolha do homem, qual a reação do homem. Então, nesse sentido, Deus não predestina o homem para a salvação. Ele apenas já conhece antecipadamente quem vai se salvar. Ele conhece quem vai ter fé e perseverar até o fim, e já conhece aquele que vai negar e vai rejeitar, ou aquele que vai iniciar até a caminhada cristã, mas depois vai se desviar, perdendo assim a sua salvação. Então, a onisciência de Deus é um atributo incomunicável. Outro atributo incomunicável é o atributo da onipotência, né? Só Deus tem todo o poder. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode dar a morte, a vida, Deus pode levantar da sepultura, Deus pode curar uma doença incurável. Nesse sentido, todo o poder está nas mãos de Deus. E tudo está sob seu controle. Toda a criação está sujeita a Deus. Então Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que tem o poder de fazer tudo aquilo que Ele quer pela sua soberania, né? Pela sua vontade, pelos seus planos. Deus é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, né? Outro atributo incomunicável, né? É o atributo da onipresença, ou seja, por Deus conhecer todas as coisas e por Ele ser eterno e por Ele ser espírito, Ele é onipresente. Isso não quer dizer que Deus está dentro daquela gaveta ou naquele armário. Deus está lá. Se eu abrir a porta daquele armário, Deus está lá dentro. Muita gente não diz que a onipresença é que Deus está em todos os lugares. Não é bem assim. Deus não está dentro. Se eu abrir o armário ali agora para pegar um copo, um prato, Deus não vai estar lá dentro. Mas não está em todos os lugares? Não, Ele está presente em todos os lugares, porque não há lugar oculto para Deus. Ele conhece o que está naquele lugar. Sendo assim, se o homem for à lua, Deus está lá. Por quê? Porque Deus domina toda a criação. A criação revela a Deus. Onde quer que o homem vá, o homem tem o Espírito de Deus dentro de si, né? Então esse espírito humano é que vai se relacionar com Deus. E através disso, Deus será manifestado. Então Deus pode ir à lua, pode estar se algum crente estiver no fundo do mar, lá num barco, num navio submarino, Deus está lá com ele. Isso não quer dizer que Deus está no fundo do mar agora, que Deus está lá em Marte, em Vênus, em Júpiter. Não é isso.
mas é que não há nenhum lugar oculto de Deus, porque ele pode se manifestar em qualquer lugar. Isso é a onipresença de Deus. Deus é onipresente e o homem não. Então esses atributos são atributos incomunicáveis. Vamos agora falar dos atributos comunicáveis. São aqueles que o homem tem, mas porque ele herdou de Deus. Então Deus permitiu, Deus repartiu com o homem os atributos. Um deles é a santidade. Se o homem não tivesse santidade, a Bíblia não diria sede santos como eu sou santo. A santificação é um atributo que é totalmente de Deus, e o homem pode, na sua existência, ser santo também. Pois santo aqui é separado. Por exemplo, Jesus viveu aqui no mundo sem pecado. Mas ele podia pecar? Podia, mas ele escolheu não pecar. Então ele decidiu não pecar. Então nesse sentido, a santidade é um atributo que Deus tem e o homem também. O outro atributo é do amor. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus para com o homem. Então o homem também pode ter o amor, sim. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Nós podemos também ter amor. A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é mentiroso, porque Deus ama e você não pode amar aquilo que não vê, só aquilo que vê. Então, nesse sentido, o homem que diz que ama alguém, a Deus, e não ama seu irmão é mentiroso, porque não se pode amar quem não se vê, somente quem nós conseguimos ver. Então, o amor é um atributo de Deus e que o homem pode ter também. O homem pode desenvolver o amor de Deus. O amor de Deus no perdão, na misericórdia, na justiça, no desejo, no cuidado. Nós podemos revelar nosso amor por uma pessoa no companheirismo, nas nossas atitudes. Podemos revelar o amor de Deus em nós, na misericórdia, alcançando a pessoa para a salvação. Podemos intervir na vida de uma pessoa para o bem. Então isso demonstra o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Nós podemos experimentar um pouquinho desse amor, como no trato com os nossos semelhantes. É fácil amar os nossos amigos, né? Mas a Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos. Nisso é que prova o amor de Deus. O amor de Deus no cristão está provado quando ele ama todos, não somente os seus amigos. Muito bem. O amor de Deus está revelado em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 fala sobre esse amor, amor inexplicável de Deus. Outros atributos é a misericórdia e a graça, né? Nós podemos então revelar o amor de Deus através da misericórdia, com misericórdia do perdão, do apagamento de dívidas, da mão estendida, sermos graciosos, ter uma atitude de graça para com os homens. Misericórdia é um termo muito importante, porque misericórdia é aquilo que impede que o homem não seja castigado, a misericórdia de Deus. E como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar. O perdão revela a misericórdia em nossos corações, que é a graça também. O termo misericórdia, diz aqui no livro, tem seu emprego mais frequente no Antigo Testamento, ao passo que o termo graça é muito encontrado no Novo Testamento. Então misericórdia e graça andam de mãos dadas. Misericórdia é comumente usada em conexão com o termo longanimidade, uma das evidências do fruto do Espírito. A significação dos dois termos, em conjunto, parece ser equivalente à palavra graça no Novo Testamento. Misericórdia e graça são a mesma coisa. Um no tempo da lei e outro no tempo da graça. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Então encerramos aqui o capítulo 3 desse breve comentário sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas agora eu percebo que nós temos o capítulo 4, sim, né? Eu disse que eram só 3 capítulos, mas são 4. E no capítulo 4 nós continuamos falando sobre agora um outro tema muito importante, a Trindade de Deus, né?
A Trindade de Deus, ou Triunidade, ela é revelada no Antigo Testamento, né? E ela é revelada também no Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos aí várias referências sobre a Trindade. Por exemplo, o primeiro deles, eu vou citar dois aqui, na bênção apostólica. A Bíblia diz que a bênção apostólica fala que a graça do Senhor Deus, o amor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Isso revela 3 pessoas. A doutrina da Trindade não é fácil ser explicada, não é fácil. É um dos temas mais desafiadores da Bíblia. Mas nós temos que entender que Trindade revela que é um Deus só em 3 pessoas. Deus subsiste em 3 pessoas, mas não são 3 deuses, é um Deus só que se revela entre Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que são 3 pessoas diferentes. Um é o Pai, que é o Criador de todas as coisas, né? Que criou tudo através de Jesus, que é a palavra, que é o verbo, então a ação de Deus revela Cristo, e o Espírito Santo que deu vida, harmonia, que estabeleceu todos os limites, a sustentação de todas as coisas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na criação, é claro, desde lá do Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem em nossa imagem, a nossa semelhança, Deus estava presente em Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando Moisés diz lá ali as primeiras palavras do Antigo Testamento, no princípio criou Deus, os céus e a terra, as palavras no princípio criou Deus, ou Deus criou, são no hebraico Bereshit, que era o princípio, Bará, é o verbo criar, Elohim, no princípio criou Deus. Mas a palavra Elohim é o plural para Deus. O singular para Deus é El, uma palavra que representa todo tipo de divindade no Antigo Testamento, e Deus era assim conhecido. As partículas E-L, El. Então Deus é o El Shaddai, né? É o El Elohim. Então, El é o nome de Deus no Antigo Testamento e Theos é o nome de Deus no Novo Testamento. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, Moisés usou a palavra Elohim, que é plural, porque Moisés não tinha a palavra trindade, não existia, era nova. Então Moisés não sabia que Deus podia ser definido como uma trindade. Então a tradução correta seria, no princípio, os deuses. Mas como não são deuses, são 3 pessoas, ele usou Deus no plural, que é a trindade. Então, no princípio, a Trindade criou os céus e a terra. E nós procuramos muitos exemplos para falar da Trindade, mas eu acredito que o exemplo mais simples nós podemos usar até para as crianças é a água, né? É a substância da água. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência. Eu não sei de que matéria Deus é feito, mas da matéria que Deus é feito, o Espírito Santo também é, e Cristo também. Então eles têm a mesma essência. 3 pessoas, mesma essência. Então essa essência, essa substância, nós podemos usar a água como exemplo. Porque a água, ela líquida, quando nós bebemos a água, ela é H2O. Mas quando nós levamos a geladeira e congelamos ela em cubos, né, em gelo, ela mudou o estado, mas ela continua sendo H2O, é a mesma essência. E quando nós colocamos ela na chaleira, que ela evapora, então aquele vapor continua sendo H2O, mas numa outra forma, mas a mesma essência. Então a água é a substância mais indicada para nós ensinarmos até uma criança sobre a Trindade, para darmos exemplo do que é a Trindade. A água pode ser usada assim. A água ela tem 3 estados na mesma essência. São diferentes um do outro, porque um é gelo, outro é líquido, outro é vapor. Então nós podemos dizer assim, um é o Pai, outro é Filho, outro é o Espírito Santo, mas os 3 são a mesma essência. Os 3 elementos diferentes são água, e as 3 pessoas são Deus. Então nós podemos usar isso aí. E para encerrar, podemos usar o exemplo do Novo Testamento,
quando Jesus estava sendo batizado nas águas por João Batista, ali estava o filho sendo batizado, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: "Esse é meu filho amado em quem tenho prazer", era a voz de Deus, o Pai, e nesse momento surgiu então uma pomba nos céus representando o Espírito Santo. Veja, 3 formas diferentes, um Deus só. O Deus único, o El, o Deus Elohim, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus de todas as épocas. É esse Deus que nós acabamos de estudar agora, não é? E vamos encerrar aqui a nossa aula, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida no estudo desta lição. Bom estudo, e logo em seguida, daqui a pouquinho, eu estarei enviando um questionário aí para você, para a nossa prova. Deus te abençoe.